queira, só entrar em contato que eu mando para você, mas eu vou postar também esses 2 gráficos nas redes sociais para vocês verem. Eu vou falar aqui rapidinho sobre um conceito do dia, né? O conceito dessa semana é um conceito muito comum, muito trivial para quem faz qualquer tipo de investimento, não só investimento em ações, mas que é o conceito de liquidez, tá? Então, quando a gente fala em contabilidade, o que é a liquidez? A liquidez em contabilidade, ela corresponde à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em caixa, ou seja, pode ser transformado em dinheiro. Por exemplo, o ouro é um investimento relativamente líquido, pois pode ser rapidamente transformado em dinheiro, né? Uma instalação, por exemplo, uma fábrica, por exemplo, não é um ativo líquido, porque você não consegue vender uma fábrica, um terreno, por exemplo, é muito mais difícil. Então, esse é o conceito de liquidez, né? E a gente também tem liquidez nos fundos de investimento também, que também é a facilidade de um ativo pode ser convertido em dinheiro. E os fundos de investimento, a liquidez também é um reflexo aí dos prazos de resgate, tá? Então, quanto maior o prazo de resgate, menor a liquidez e vice-versa. Então, tem alguns fundos que você investe, aí você tem a liquidez diária, você pode aplicar e resgatar no mesmo dia. Tem fundos que tem 30 dias, 60 dias, 180 dias. Mas quando a gente fala de ações, a gente sabe que tem algumas ações que são mais líquidas, né? Ou seja, são mais negociadas, é mais fácil você transformar o seu dinheiro, né? Vender a ação ou comprar a ação. E outras ações são menos líquidas, são menos negociadas, é mais difícil de nós transformarmos isso em dinheiro, tá? Então, por que isso? Porque eu vou utilizar hoje aqui, eu vou falar para vocês, a gente sempre fala em bolsa, que é um investimento de longo prazo, né? O nosso retorno aqui do 30 minutos, a gente não vai obter em um dia, em uma semana, né? Lembrando, para a gente correr, a gente precisa aprender a andar primeiro. Não adianta querer em um dia achar que vai ter grandes retornos, que vai ficar milionário em um dia. Não é assim que a gente vai fazer. Não vai ser em um dia, em uma semana, vai ser um trabalho consistente. Esse trabalho leva alguns anos. E aí o meu amigo, o Felipe Pontes, lá da Universidade Federal da Paraíba, ele publicou um artigo no blog dele, falando qual que é o conceito de longo prazo, né? O conceito de longo prazo é muito individual de cada investidor. Então pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 5, 10 anos, mas para a gente traduzir aqui principalmente investimento em ações, tá? Então, tem uma frase do Warren Buffett que ele fala assim: se alguém está sentado na sombra de uma árvore, é porque alguém em algum momento plantou essa árvore algum tempo atrás, tá? E outra frase agora do Felipe, do professor, é que você começa a ver os investidores mais bem-sucedidos do mundo, eles são investidores de longo prazo, que criaram a cultura de poupar para investir o máximo, tá? Então, os grandes investidores no Brasil, no mundo, essa história se repete, não são investidores que estão pensando amanhã, que vão acertar se a bolsa vai subir amanhã ou se vai cair amanhã, se ela vai subir ou cair nos próximos 5 minutos. Mas os investidores de sucesso na bolsa no Brasil e no mundo são investidores de longo prazo, tá? Então, só para reforçar, o que é o longo prazo? O longo prazo é formado por vários períodos de curto prazo que se vão diluindo ao longo do tempo, né? Inclusive o Henrique Breda, que é o gestor do Alaska, ele tem muitas entrevistas dele aqui no InfoMoney, ele fala muito disso. A gente pode estar vivendo um ciclo de longo prazo no Brasil, que realmente é um ciclo de bull market, ou seja, uma tendência de alta, mas dentro de um ciclo de alta a gente tem mini ciclos também de baixa, isso é natural, tá? Então, resumindo a ideia do porquê investir pensando sempre no longo prazo, a volatilidade pode ser muito forte em períodos de curto prazo, né? Porém, a gente pode fazer com que a nossa inimiga de curto prazo, que é a volatilidade, se torne nossa amiga no longo prazo, tá? Então, por exemplo, vinha fazendo investimentos ao longo de 2018 e teve a greve dos caminhoneiros e realmente a bolsa caiu. Mas a gente pode utilizar a volatilidade e esse momento de curto prazo a nosso favor e comprar mais ações e a gente realmente nos aproveitar desse movimento de curto prazo, tá? Então, a gente tem, de novo, esse artigo foi publicado no site, no blog do Felipe, de contabilidade, lá no Endinheirando, várias formas a gente publicou esse artigo falando o conceito de longo prazo, tá? Mas muita gente aqui, acho que é o conceito que foi colocado nesse artigo, que é o conceito que a gente se aproxima muito do nosso programa. O nosso longo prazo, a gente precisa pensar
que é a nossa aposentadoria. Essa aposentadoria pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 20 anos, tá? Então isso quer dizer que quem utiliza a metodologia do 30 minutos investe com o objetivo de ter dinheiro suficiente para os rendimentos se manterem sem precisar trabalhar. Então realmente o conceito de independência financeira, tá? Então basicamente esse é o principal conceito aqui dentro de longo prazo, tá? Então vamos supor, eu trabalho com um prazo maior do que 3 anos, que é um tempo que eu considero suficiente para os nossos investimentos realmente começar a maturar, mas isso varia de tese de investimento para investimento, tá? Warren Buffett considera que o prazo de um bom investimento é para sempre, né? O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de longo prazo, que utilizou essa estratégia, que ele é bilionário em ações, um dos maiores investidores do mundo, ele utiliza esse processo de longo prazo, só que o longo prazo para ele, para o Warren Buffett, é um prazo eterno, né? A gente não tem um longo prazo para o Warren Buffett, seja 1 mês, 1 ano, 5 anos, ele compra ações realmente para carregar eternamente para sempre, tá? Então, o conceito de longo prazo é muito individual, de ação para ação, de case para case. Lembrando também que o inverso é verdadeiro. A gente vai comprar boas ações na nossa carteira. A gente vem falando muito do case, por exemplo, de Vale, né? Desde o ano passado a gente vem falando de Vale. E quanto que a Vale está subindo esse ano? Está subindo mais de 50%. Está apresentando uma valorização muito forte. Sempre a gente pensou em Vale como um case de longo prazo. A gente nunca pensou em Vale tentando saber se ela vai subir ou cair amanhã. Mas essa é a nossa visão, tá? Então é isso que a gente tem em relação a esse conceito. Na próxima semana, só para reforçar, a gente está com uma agenda muito grande de palestras, de visitas. Se tiver na sua cidade, vá fazer uma visita, vai tomar um café com a gente para a gente conhecer um pouco do cenário econômico que está acontecendo no Brasil e no mundo e ver algumas opções de investimento, não só de ações, mas de todos os investimentos, tá? A gente já comentou aqui, por exemplo, aqui no programa a gente já comentou sobre fundos imobiliários também como uma alternativa de investimentos, tá? Lembrando que hoje agora a gente tem mais uma alternativa, uma justificativa, que a gente tem corretagens, os custos estão cada vez mais competitivos para a gente investir não só em ações, mas também em fundos imobiliários. Então hoje não tem mais desculpa nenhuma para não ter uma carteira de ações e não ter fundos imobiliários também, tá? Mas o nosso foco aqui no nosso programa continua sendo investimento e formação de patrimônio utilizando as ações, tá? Então, lembrando, 2 pontos, um ponto que eu falei que é importante, o Carlos Herrera vai vir aqui uma vez por mês. Se alguém tiver alguma sugestão, algum tema, alguma ação para ele recomendar, ele analisar e trazer aqui, a gente conhecer um pouco a opinião dele, tanto da estratégia como de algum ativo, pode me mandar que eu passo para ele, a gente vai se comunicando, tá? E lembrando também, a gente está com uma agenda de trazer as empresas e também trazer os gestores aqui para a gente bater um papo e saber a opinião da empresa, do gestor, do analista, enfim, a gente ter mais conforto na tomada de decisão. O nosso curso de dividendos está sendo gravado e a gente deve em breve ter um lançamento do curso, mas ele vai ficar lá na plataforma disponível para quem quiser fazer essa metodologia de ter uma renda através de dividendos, ou seja, ter uma renda consistente, como se fosse uma aposentadoria através desse trabalho, e é isso que eu vou ensinar lá no curso, como viver de renda através de investimentos em ações, tá bom, pessoal? Não deixe de entrar em contato pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo blog, pode me enviar, tirar qualquer dúvida, eu respondo diretamente para vocês. Se tiver alguma dúvida que vocês enviaram e não foi respondida, pode me reenviar, me cobrar, que eu respondo a todos. E se eu estiver em alguma cidade que vocês estão, nossa agenda aí continua muito forte até o final do ano. Vão lá visitar, conheçam seu assessor, sempre estejam próximos, porque continua tendo diversas oportunidades em bolsa, tá? A gente se vê daqui a 15 dias, um ótimo final de semana que vem um ótimo feriado, e no próximo programa a gente já está de casa nova, estúdio novo, a gente se vê daqui a 15 dias, tá bom, pessoal? Não deixe de fazer os investimentos em ações, lembrando, projeto consistente, não pare de fazer, qualquer dúvida, entre em contato. Um ótimo final de semana, a gente se vê em breve. Tchau!